velhas rotas não traçam novos caminhos. É verdade que a jornada dos novos caminhos é desafiadora, mas estando junto dos melhores parceiros, a insegurança diante do futuro se transforma em vitórias. É preciso estar ao lado de quem sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Ao lado de quem não tem medo de inovar e traz a tecnologia junto de si. Ao lado de quem emana confiança, transparência e credibilidade. O futuro não se escreve no singular, mas sim ao lado de parceiros de verdade. Verum Partners, Excellence as a Service. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Parcerias de Verdade, o Panorama Verum 2023. Hoje nós vamos falar sobre como a Verum Partners tem enxergado o mercado em geral, suas dores e desafios e, principalmente, como temos atuado com diversas de nossas soluções para ajudar os nossos clientes e parceiros a enfrentarem essas dificuldades e alavancarem resultados alinhados com seus objetivos de negócio. Será que basta pegar um produto ou método encaixotado, aplicar na íntegra no seu projeto e, no estilo plug and play, tudo vai se resolver magicamente? Ou realmente faz diferença ter um time de especialistas capacitados que entendam o contexto e tragam algo customizado e personalizado para cada cenário? Para você que está chegando por aqui, já puxa a câmera do seu celular, escaneia aqui o QR Code que está no cantinho da tela, você vai poder realizar o download do material completo e ter acesso a muito mais informação. Meu nome é Israel Murat, eu sou sócio e Business Champion Development aqui na Verum, já são quase 15 anos vivenciando temas ligados à gestão de projetos e nos últimos meses eu tenho conversado bastante com diversos players relevantes de vários setores desse mundo de engenharia, de construção, de projetos de capital, infraestrutura, no meu caso, principalmente com o setor de energia, e eu acredito que essa conversa de hoje vai ser muito produtiva. Então, para isso, eu tenho aqui a companhia de peso de outros 2 sócios na Verum, que sem dúvida vão enriquecer muito esse evento. Então, aqui, sem mais delongas, vamos trazer o primeiro deles, Felipe Amaral. Seja muito bem-vindo, Amaral. Obrigado, Israel. Acho que só com uma breve introdução, né, você comentou do mercado de energia. Eu lidero o desenvolvimento de negócios com características de produção industrial, né, projetos com características de plantas industriais. Já são quase 11 anos à frente de grandes construções. E, particularmente, eu acho que estamos vivendo um momento onde percebe-se na prática o quanto que algumas pequenas ações e pequenos detalhes que vêm sendo desenvolvidos nos últimos tempos tem contribuído para esse ecossistema evoluir, né? Para acho que de fato tem um movimento trazendo uma evolução incremental, de certa forma até acelerada, e tem muita gente a fim de evoluir, tem muita empresa querendo fazer diferente, querendo fazer melhor, né? Mas voltando um pouco aqui para o nosso papo, se você me permite, Israel, acho que seria legal a gente setar as expectativas desse evento, para que o pessoal que está nos assistindo já se conecte na página assim, logo no início, né? Hoje vai ser um bate-papo bem dinâmico, a ideia é conversar mesmo, trazer alguns temas interessantes para a discussão e quem sabe poder ajudar você aí que está nos assistindo a conhecer um pouco de como o mercado está se desenvolvendo, quais são as ações que estão sendo feitas para melhorar os projetos, para melhorar o resultado, a performance dos projetos de engenharia e construção, né? Esse é um dos mercados mais atrasados em questão de produtividade, acho que tem diversos estudos que trazem alguns números em relação a isso, quando comparado a outros setores da economia. Mas nos últimos anos, acho que tem muita coisa acontecendo interessante, várias práticas sendo desenvolvidas, que tem trazido resultado positivo, né? E acredito que vocês que estão aí nos assistindo vão poder se identificar com alguns desafios, vão entender, vão conhecer algumas inovações que estão sendo implementadas e poder conhecer um pouquinho da Verum, para vocês também ficarem claro o que a gente faz. Bom demais. Então, para completar esse time aqui de desenvolvimento de negócios da Verum, chega mais Guilherme Vaz. Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme Vaz, também sou sócio e Business Development Champion aqui na Verum, né? E assim como Israel e Felipe falaram anteriormente, eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa atuação ao longo do último semestre, falar um pouco sobre, né, os bons desafios que a gente ainda tem por vir agora junto aos nossos parceiros, né?
E vou tentar trazer um pouco mais do contexto aqui dos setores de mineração e fertilizantes, né? Mas, sem dúvida, trocando muitas figurinhas aqui com meus companheiros, né? Que têm experiência nos diversos setores também, e a gente está evoluindo junto o tempo todo. Boa. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre quais são as soluções da Verum, que dores e desafios aí a gente tenta solucionar, eu acho importante a gente explicar para quem está nos assistindo, talvez seja a primeira vez que está ouvindo falar sobre a Verum, quem é a Verum, como é que a gente atua, o que a gente faz. Então, Amaral, Guilherme, contem aí para o pessoal o que exatamente a Verum é e o que ela faz. Essa é uma pergunta boa, né? Geralmente, engenheiro tem dificuldade de explicar a complexidade do nosso trabalho em frases simples, né? O tema de gestão de projetos ele é muito amplo, né? E ele envolve diversas ramificações. A Verum atua em projetos de engenharia, construção e de operação, né? Nós somos uma consultoria hands-on e a gente traz uma abordagem um pouco diferente para o mercado, né? Nós somos genuinamente driveados pelo mindset ágil, né? Nós já nascemos uma organização ágil. E a gente leva isso para os nossos clientes, o que de fato a gente pratica no dia a dia, né? A gente não precisa virar uma chavinha, a gente simplesmente atua, né, dessa forma. E aí a gente também assume a corresponsabilidade nas frentes críticas dos projetos, ou até na gestão corporativa, tanto com uma atuação mais consultiva, né, de diagnosticar, guiar o que o cliente precisa desenvolver e como precisa ser feito, tanto como se responsabilizando por alguma frente, alguma área, por alguma entrega necessária para dentro daquele ambiente, daquele projeto. Né, a gente trabalha com o objetivo de deixar um legado. Né, a gente não é chamado para simplesmente somar mais um recurso dentro daquela equipe, para compor um time mais operacional. Nossos clientes eles acabam nos contratando para a gente ajudar eles a evoluir em performance, aumentar a previsibilidade, elevar a maturidade dos projetos, desenhar uma estratégia de construção, uma estratégia de execução daquele projeto, conseguir realmente integrar a engenharia, os suprimentos, a obra, integrar não só as disciplinas, mas as empresas, as pessoas envolvidas, né? E o que a gente mais aporta valor são em pequenas e importantes mudanças, onde a gente consegue despertar nas pessoas e nas equipes a consciência de que é preciso fazer diferente, de que utilizando as metodologias, os processos, as ferramentas, a gente consegue sim chegar mais longe. Né? A gente traz um pouco da mudança, de despertar esse interesse das pessoas quererem evoluir, de querer aprender, e aí quando eles começam a fazer, a entender que aquilo lá faz sentido, começa a gerar resultado, começa a gerar mais engajamento, as decisões começam a ser mais coletivas, e aí os resultados começam a aparecer, o ponteirinho começa a mexer. Né? Então, em resumo, acho que trazendo um resumo, antes de passar a palavra para o Guilherme, a Verum vem atuando com o propósito de gerar mais colaboração, né? Em todas as etapas, com áreas e pessoas envolvidas no projeto, com o objetivo de alavancar o resultado, resolvendo problemas como falta de previsibilidade, falta de integração, aqueles silos de comunicação, desvio de prazo, estouro de orçamento, e às vezes até aquelas disputas que acabam acontecendo frente às contratadas. Né? Então, eu queria passar a palavra agora para o Guilherme me complementar. Guilherme, o que mais você pode trazer sobre a Verum para o pessoal? Foi muito bem já, Amaral. Assim, se eu puder complementar, acho que só reforçar, na verdade, né? Quando a gente fala, né, no conceito Verum, né, no nosso propósito, de fato, acho que as duas palavras principais são colaboração e transparência. Né? Então, esse é o diferencial que a gente tem que tentar trazer para o ecossistema de projetos. Né? E como você comentou, né, acho que o principal diferencial nosso, né, em relação ao modo de atuação é a forma como a gente tenta se posicionar no dia a dia com os nossos parceiros, né? Conhecendo a fundo, né, os diferentes contextos e desafios, né, de modo que a gente consiga, de fato, entrar, né, colocar nossas soluções, ajustá-las se necessário, desenvolver novas soluções junto com os nossos parceiros, né, para agregar mais valor com a nossa atuação. Né? Apesar de a gente ter, né, diversos meios, ferramentas, né, métodos a serem aplicados, né, a nossa atuação está sempre ligada a buscas relacionadas, né, a ganhos de segurança, produtividade, previsibilidade, qualidade, integração, né? Então, acabam sendo sempre os pontos a serem atingidos nas nossas atuações. Né? E quando a gente fala de projetos de capital e infraestrutura, hoje a gente atua ao longo do ciclo de vida todo dos ativos, né? Com soluções que vão desde a fase de desenvolvimento, passando pela fase de execução e até a operação. Né?
E no último semestre, inclusive, a gente teve vários projetos aí, vários cases bastante relevantes, né, atuando no contexto de operação e manutenção também. E, além disso, né, só para poder fechar, né, em relação ao nosso leque de atuação, né, quando a gente fala também em gestão de negócios, hoje a gente também tem uma gama de soluções, né, que eu imagino que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais tarde. Então, em resumo, né, acho que isso traz um pouquinho aí de qual que é o nosso propósito, o que é a Vero e onde nós atuamos. Boa, então vamos tentar tangibilizar um pouco mais, para a gente começar a criar conexões com o que o pessoal que está assistindo a gente vive no dia a dia, né? E aí a gente explora quais são os principais desafios encontrados em projetos de capital, traz alguns insights para o pessoal, e de repente, com base na nossa experiência aqui mais recente, a gente consegue fazer essa conexão, né? Então, Amaral, vamos começar por você. O que você tem para contar para a gente aí? Vamos lá. Acho que quando a gente fala de um projeto de capital intensivo, né, a gente está falando de um processo complexo que envolve muitas áreas e constantes decisões, importantes decisões, né, ao longo de todo o tempo. E acho que todo mundo que viveu e vive esse tipo de projeto já sentiu alguma vez um grande desvio de prazo acontecer, alguma coisa inesperada que gerou algum impacto relevante. E aí é natural que a gente comece a procurar culpado, né? É a contratada que atrasou a mobilização, é a engenharia que não está performando, é a contratada que não está com qualidade no planejamento, o histograma não está bem dimensionado. Mas aí no final, quando a gente olha no retrovisor, a gente começa a entender que algumas causas elas são sistêmicas. E elas independem do setor que a gente está falando, do tipo e o porte do projeto. Isso é alguma coisa que vem sido identificado de uma forma bem sistêmica. E aí, quanto desses planejamentos, na fase de concepção, naquele início do projeto, não carregaram vieses otimistas nas suas definições, né? Às vezes a gente pega alguns indicadores de referência, mas sem avaliar o contexto que aquele indicador estava inserido. Às vezes, naquele contexto, aquele indicador fazia sentido, mas quando a gente olha sobre um aspecto mais amplo, para cá ele se torna, às vezes, otimista. Ou, às vezes, aquele indicador, naquele contexto, ele também não teve um sucesso, mas a gente acabou não apurando se aquele resultado teve sucesso ou não, para a gente conseguir utilizar isso como uma definição, né? Então, quanto desses cronogramas, memória de cálculos ficam concentrados apenas em 2 pessoas, em um gerente, um único planejador, quanto que as decisões estratégicas envolvem as pessoas que realmente precisam participar e opinar sobre aquela decisão. Então, assim, Israel, na sua visão, quais são os desafios e as principais causas dos desvios que acontecem nos projetos e como que a gente consegue combater esse problema, né? Quando que a gente começa um bom planejamento? Cara, sabe que essa aí é uma ótima pergunta, Amaral. Talvez uma das mais clássicas, né? A gente, não sei se você sabia, mas a gente tem alguns estudos aí que apontam que até 24% dos atrasos e 22% dos custos extras que acontecem nos projetos, eles são devido à baixa maturidade exatamente de planejamento. Então, esse aí é um número realmente alarmante, né? E, em geral, isso aí ocorre porque não é feito um planejamento de verdade, né? Aquele planejamento bem estruturado. É só um cronograma, né? Então, muitas vezes, esse cronograma ele é só daquele intitulado planejador, né? É o cara que é responsável pelo cronograma. Mas ele não leva em consideração a integração de diferentes áreas e não prioriza a construção, que é, na verdade, o momento onde o projeto ocorre, né? Onde a gente está, de verdade, vendo aquele projeto avançar. E como isso não é tratado como prioridade, não se olha o cronograma de trás para frente, não se faz um planejamento de trás para frente. A gente vai levando até onde dá. Essa barreira cultural de pouco envolvimento, pouca colaboração, entrada tardia dos participantes, que acabam não se envolvendo nas definições básicas do projeto, ela gera, de fato, uma baixa visão integrada do fluxo de valor do projeto, né, e, consequentemente, uma análise mais superficial de temas que são cruciais, né? Como você sabe, é a construtibilidade, gestão de materiais, alinhamento da engenharia, tudo isso tem que estar alinhado com a demanda da construção, e não é o que acontece normalmente no planejamento dos projetos. Você comentou de uma certa forma que precisa ter um planejamento mais colaborativo, né, desde esse início. Envolvendo mais pessoas, envolvendo mais áreas, e às vezes a gente nem tem as áreas e as pessoas definidas, né, mas até para as pessoas entenderem, às vezes
pode dar a impressão, tipo, para eu fazer um planejamento nesse nível, eu vou levar mais tempo, eu posso perder o time do meu projeto, ou às vezes eu posso gerar até mais complexidade dentro de um ambiente que já é complexo, né? Ô, Guilherme, é possível a gente trazer agilidade para esse processo de desenvolvimento e aprovação do projeto, para que ele saia com mais maturidade? E como que a gente faz um bom planejamento logo nesse início, envolvendo as pessoas que sejam necessárias, e mesmo assim a gente consegue atender os prazos daqueles portões de aprovação, de desenvolvimento como um todo? Boa. Ótima pergunta também. E acho que é importante a gente até contextualizar um pouco em relação ao conceito de agilidade, né? Então, quando a gente fala de agilidade, a gente se refere muito mais a uma adaptabilidade do que velocidade em si, né? E aí, quando a gente fala dessa fase de viabilização, aprovação de projetos, né, na fase de desenvolvimento, a gente pode aplicar diversos frameworks, né? Mas o mais conhecido talvez seja da metodologia FEL, né? E quando a gente fala em FEL, a gente está falando basicamente de 3 grandes grandezas, né? Então, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de fatores locais e de plano de execução de projeto, que tem que estar igualmente desenvolvidas e conectadas, né, ao longo desse processo de desenvolvimento. Porém, nessa etapa é bastante comum a gente lidar com desafios, né, como falta de governança ágil, né, falta de colaboração, de accountability entre os diferentes stakeholders envolvidos, que acaba dificultando bastante na implantação de um processo que é mais focado na entrega de valor e conectado com os objetivos estratégicos daquele projeto, né. Além disso, né, a gente tem vários outros desafios bastante comuns, né, como equipes desintegradas, projetos mal definidos, né, em função de análises rasas realizadas na fase de desenvolvimento, né, prazos muito longos que tornam o projeto obsoleto, né, retrabalhos gerados por baixa utilização da inteligência dos fornecedores, e entre outros, né. E aí é dentro desse contexto, né, que a gente acabou desenvolvendo uma solução, né, com uma marca Verum, né, que é a solução de FEL ágil, né, e que visa a gente conseguir reduzir desperdícios com a alocação de capital mais otimizada, né, alinhada com os objetivos do negócio, otimizando o tempo de desenvolvimento dos projetos em FEL1, FEL2, FEL3, durante todo o processo de desenvolvimento, né. E aí, ao longo desse processo, a gente busca sempre, né, empoderar as partes envolvidas, né, com os objetivos do projeto, então alinhar todo mundo dentro do mesmo sentido. Afinal de contas, né, o melhor das partes não é o melhor do todo, então a gente tem que sempre buscar o melhor do todo, né. A gente tenta trazer, né, governança com participação ativa e colaborativa, né, entre todos os envolvidos, né, através de cocriação para a gente poder resolver problemas, né, potencializar os benefícios, né, de normatizações, padronizações, com foco em a gente conseguir capturar, né, valor na engenharia, nos nossos parceiros tecnológicos e eventualmente, inclusive, né, a gente trazer early involvement, né, das construtoras, das executantes, né, para construírem junto, né, aquela fase ali de planejamento e execução de projeto, que vai alimentar todas as demais, né, a fase de engenharia também e fatores locais durante o desenvolvimento. É interessante, né, porque ser ágil não é ser mais rápido, né, conseguir de fato atuar onde você agrega mais valor, onde realmente precisa naquele momento, né. Acho que pelo que você comentou, assim, acho que a engenharia ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Acho que quanto mais cedo você começa isso estruturado, talvez começa ali na contratação da engenharia, melhor talvez saiam as informações para você conseguir uma integração, para você conseguir entender a priorização daquele projeto, para você ter de uma forma mais estruturada esse planejamento e habilitar que o planejamento consiga evoluir, né? Então, conta para a gente um pouco mais sobre o papel da gestão da engenharia, né? E o cuidado que, desde esse início, desde a fase pré-contratação, como que isso gera um reflexo positivo para a performance na execução do projeto, lá na fase da obra. Boa. Assim, é interessante a sua pergunta, né, Mário? Quando a gente fala em engenharia, muitas vezes, né, a gente acaba, né, lidando com um contexto no qual, né, a projetista ou a empresa responsável pelo desenvolvimento da engenharia, né, que emite ali, né, os desenhos ou modelos digitais, né, ele tem foco total na quantidade de desenhos, né, conforme a lista de documentos, né, porque, afinal de contas, é assim que ela vai ser medida muitas vezes, né, e a gente acaba incentivando esse mindset, né. O problema é que a gente acaba gerando um grande desalinhamento com isso, né, com as demandas e prioridades de construção, né, gerando uma baixa qualidade e excesso de trabalho durante o processo de desenvolvimento de engenharia, né. Nos projetos onde a gente atua, né, a gente chega a calcular entre 50% e 70% dos impactos de custo de prazo na construção
são advindos da falta de gestão de prioridades da engenharia e de fornecedores, né, recaindo sobre um mau planejamento de owners, EPCistas, né, todas as empresas envolvidas, né, e que deveriam estar integradas, né. É por isso que a Verum trabalha fortemente, né, nesse tema de gestão de engenharia digital, né, para a gente poder, né, reduzir retrabalhos de engenharia e minimizar os impactos, né, de fornecimento, execução da construção, né, eliminando as ineficiências nas fases de maior desembolso, né. Afinal de contas, como você comentou anteriormente, né, é o momento onde, de fato, o projeto está acontecendo, né. E com esse fluxo de informações, né, mais construction driven, né, olhando para o final, para a fase de execução, a gente consegue otimizar os tempos de transferência de conhecimento para a construção, gerando consistência no desenvolvimento de engenharia e também na gestão de materiais, gestão da construção e futuramente lá na gestão do comissionamento, né? Só para poder tangibilizar um pouquinho, né, do potencial dessa solução de gestão de engenharia, né, a gente teve ao longo, né, desses últimos tempos de atuação, né, alguns projetos recentes com significativo, né, valor aportado durante a fase de engenharia, né, como, por exemplo, 28% de redução nos prazos de engenharia, 14% de aumento de qualidade, né, 350% de redução nas restrições de disponibilidade de materiais depois, durante a fase de execução, né, e ganho de produtividade, inclusive, né, quando a gente fala da fase de construção, né, 71% de aumento de produtividade quando a gente fala de obras civis e 58% quando a gente fala de atividades de montagem. Ou seja, de fato, né, para a gente poder finalizar bem, a gente tem que começar bem, né? E quando a gente fala começar bem, a gente está falando da fase de engenharia. Então, é importante a gente trazer já essa mentalidade para a fase inicial do projeto. É interessante como as coisas vão se conectando, né? A gente falou das fases de aprovação, né? Da parte de maturidade, de desenvolvimento maduro do projeto. A gente falou de um planejamento inicial com uma base sólida, da importância do papel da engenharia, mas e na hora da construção, que é a hora que o bicho pega mesmo, né? Onde o número de interface começa a crescer, qualquer ineficiência gera um reflexo no resultado, os imprevistos começam a surgir. Israel, na sua visão, assim, quais são as principais dicas que você poderia dar para quem está nos assistindo e como você enxerga que a gente pode melhorar a performance, né, na fase da construção e vencer os desafios durante a obra? Cara, Amaral, essa pergunta ela é tão complexa que eu vou tentar dar algumas dicas, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas vou aproveitar então para refazer o convite para o pessoal que está assistindo a gente. Tem um QR Code aqui embaixo na tela. Se vocês apontarem a câmera do celular aí, conseguem baixar um documento bem mais completo, bem mais profundo, que eu acho que vai complementar um pouco essa minha resposta, porque ela é bem extensa, né? Mas é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de gestão da construção, a gente não está necessariamente falando de implementação de rotinas, né? O que o pessoal acaba pensando. Em certos casos, esse pode ser um dos elementos da nossa atuação, mas muitas vezes a gente também está falando sobre viver a realidade do projeto ao lado do cliente, né? Se beneficiar da filosofia Lean para poder identificar os problemas e co-criar soluções, aplicar ferramentas de fato que nos ajudam a deixar os desperdícios mais visíveis, né? A gente conseguir enxergar melhor, de modo que juntamente com os clientes a gente possa atuar em eliminar esses desperdícios, né? Não é simplesmente coloca um monte de rotina para rodar e acredita que isso de uma maneira mágica vai resolver. Então, para você ter ideia, usando essa abordagem de cocriação, de colaboração, no último semestre a gente teve, por exemplo, um resultado aí onde a gente contribuiu com importantes ganhos de produtividade e previsibilidade de um cliente nosso, com uma recuperação de 12% de atraso no cronograma e revertendo aí uma previsão, uma tendência de atraso de até 3 meses. Então, essa ação aí imediata da Verum de achar junto com o cliente qual era o melhor cenário, ela assegurou ao projeto 24 milhões de custo adicional que estava previsto, evitado. Então, a gente conseguiu, né, um bom resultado aí de evitar um custo que o cliente teria a mais. Olha quanta coisa que dá para a gente alcançar só fazendo essa boa gestão da construção. E aí acho que alguns pontos, até conectando um pouco com o que você trouxe agora, com o que o Guilherme comentou ali atrás, o quanto que essa gestão integrada, né, integração de dados, integração das áreas, decisões que sejam de fato baseadas em levantamentos, né, consistentes, e também essa visão de colaboração, uma governança que seja colaborativa, né?
o quanto que essa gestão integrada, com essa governança colaborativa, como que isso se torna tão essencial para que a gente tenha boas tomadas de decisão, né, para a gente conseguir chegar nesses resultados que você chegou a comentar? Cara, quando a gente fala de gestão integrada, governança colaborativa, Mara, a gente teve uma evolução muito importante de um modelo que era inicialmente focado num viés forte de eficiência, né, ligado ali na camada operacional, que já trazia, lógico, diversos aspectos de potencialização de interfaces entre diferentes áreas, stakeholders, através de métodos como Lean, BIM, AWP, mas esse modelo inicialmente aí estruturado, ele teve alguns ganhos relevantes, né, resolvendo aí problemas de gap de produtividade no setor de engenharia e construção, mas ele precisava ser evoluído, né? Então, ao longo do último semestre, a gente conseguiu desenvolver cases muito relevantes com uma solução mais ampla, que contemplava não só a aplicação dessas metodologias, mas também um desenho organizacional diferente para megaprojetos que possibilitava, então, a quebra de silos e promovia alterações importantes nessa divisão funcional de equipes, né? Dentro desse contexto, eu entendo que seria muita pretensão dizer que a gente já chegou no modelo ideal, onde a gente queria chegar, mas ao longo do último semestre, esse período, a gente teve avanços de fato relevantes na construção de bases sólidas que, sem dúvida, habilitam a gente aí a dar um próximo passo rumo a esse modelo de governança colaborativa. Legal. Deixa eu voltar agora para o Guilherme. A gente chegou a citar algumas metodologias, né? Mas simplesmente implementar uma metodologia, uma ferramenta, pode não surtir o efeito esperado, né? Ou às vezes na primeira implementação funciona, porque aquele time está engajado, o pessoal está dedicado, estão aprendendo, estão desenvolvendo, estão testando, mas quando leva isso de uma forma mais escalada para outros projetos, às vezes até com uma decisão mais corporativa, vamos implementar tudo isso em todos os nossos projetos, às vezes o resultado não chega e gera frustração, né? Começa a se questionar se aquela metodologia faz sentido, se isso realmente funciona para dentro da minha realidade e tudo mais. Guilherme, conta para a gente assim, como que é viver em meio a uma mudança desse nível, né? Porque de fato a gente está mudando a forma como a gente executa, como a gente pensa, como a gente se desenvolve, e quais são as dificuldades nesse processo, como que a gente cria consciência, engaja o time para conseguir aplicar e usufruir de tudo isso, para de fato chegar no resultado, que é o que a gente realmente precisa. Esse é uma questão super complexa também, né? E é importante a gente colocar em perspectiva, né, que sejam grandes mudanças, né, relacionadas aí a um processo de transformação cultural, né, de transformação digital, etc. Ou pequenas mudanças, né, em função de alterações de processos do dia a dia das pessoas, né? A gente acaba tendo que sempre tentar conectar aquela tríade, né, que a gente fala, né, que são pessoas, processos e tecnologias, né? Então, a gente cansou de falar aqui com parceiros que acabaram frustrados por iniciativas de implementação de uma única tecnologia, por exemplo, né, que não entregou todo o potencial que era esperado porque não teve a adesão, né, necessária das pessoas ou porque não foi corretamente conectada nos processos, né? Então, quando a gente fala, né, da implementação dessas soluções, desses métodos, né, visando aqueles ganhos que a gente comentou lá anteriormente, né, de produtividade, previsibilidade, segurança, etc., é importante a gente lembrar que a gente precisa fazer essa conexão. E muitas vezes, né, a gente pode ter, né, ganhos, de certa maneira, fáceis de mensurar, né, mas muitas vezes esse processo de gestão de mudança ele é intangível, né? Então, a gente acaba caracterizando ele em 3 grandes etapas, né? Então, que é a estratégia de chegada, né? Quando a gente está construindo as bases para uma mudança, né? Depois a gente tem a construção dos planos de transformação e, por fim, a estratégia de handover para aquele processo, né? Para, como você comentou, para que ele fique perene, né? Incorporado, né? À realidade ali daquele cliente ou daquela área onde ele foi implementado, né? E aí, dentro desse contexto, né, a gente vê que o cuidado com esse processo de gestão da mudança é chave, porque quando a gente traz inovação, promove mudanças, né, normal que as pessoas se sintam ansiosas, se sintam acuadas, né, e queiram se prender a formas como elas naturalmente, né, vêm executando, né, aquele processo há bastante tempo, né. E nesse sentido, né, quando a gente começa a apresentar os resultados de maneira gradual, quando a gente começa a acompanhar de uma forma sistêmica esse processo de transformação, né, esses diferentes movimentos eles acabam ficando mais naturais, né, e melhor recebidos por todos.
Então, peguem, por exemplo, né, se a gente olhar para um fundo de investimento, tem diferentes empresas dentro do portfólio, né, que é um caso, inclusive, que a gente teve aqui dentro da nossa carteira de clientes, né? Cada empresa dentro desse portfólio com inúmeras áreas internas, interfaces externas, né? Quando a gente fala da implementação de uma solução de gestão de portfólio, né, sem uma boa gestão de mudança, tudo vira um caos, né? E aí é onde entra essa pauta, né? Onde no semestre passado a gente teve resultados bastante importantes, né? Na evolução de maturidade de diversas empresas, portfólios, né? Mostrando como é fundamental a gente ter esse olhar na hora de trazer qualquer implementação, inovação que vai gerar uma transformação organizacional, né? Então, além da gente olhar para os processos, né, para as soluções, para as metodologias, né, vamos olhar também para as pessoas, né, e como que a gente envolve elas ao longo desse processo de transformação. Perfeito. Bom, acho que a gente está chegando no final. Eu vou deixar uma última pergunta e aí vocês dois respondem. Nós falamos muita coisa do ambiente de implementação de um projeto, né? Agora você trouxe um pouco mais essa visão de gestão de portfólio, de carteira. Como a gente olha, a gente abre esse leque, né? Entende o ambiente de uma carteira de projetos, ou a gente fala de CAPEX Sustaining, projetos correntes, que às vezes tem valores menores, né, de investimento, são projetos mais curtos e tudo mais, e até de paradas de manutenção, acho que vocês comentaram lá no começo. Como que tudo isso se aplica nesse ambiente, nesse tipo de projeto, nessa visão de gestão de portfólio? Aí pode começar pelo Guilherme, depois o Murat complementa. Bacana. A gente vê, né, como a gente comentou anteriormente, né, a gente tenta sempre, de fato, adequar a nossa atuação ao contexto do cliente, ao desafio, né, em que a gente está enfrentando, né. Então, naturalmente, né, a solução implementada para projetos de sustain, projetos correntes, ela não pode ser a mesma que é implementada em grandes projetos de capital, né. A gente tem que fazer adaptações. E aí nada melhor do que trazer um exemplo prático, né. A gente, ao longo do último semestre, a gente teve um período bastante marcante no projeto onde a gente vem atuando aí há mais de 3 anos, na verdade, né, dentro de uma carteira de projetos correntes, né, e é um case de sucesso tanto interno quanto externo no mercado, porque a gente conseguiu aplicar aqueles pontos que a gente comentou anteriormente, né. Então, a gente chegou fazendo um bom diagnóstico, né, do contexto do cliente, entendendo os principais processos, as principais tecnologias envolvidas, e dentro de uma carteira de mais de 100 projetos correntes, a gente construiu uma solução, né, com algumas simplificações, né, com alguns ajustes de métodos, de ferramentas, etc., né, e aplicou essa solução inicialmente em alguns pilotos e, posteriormente, escalamos isso para toda a carteira do cliente, né. E aí, ao longo do último semestre, né, ao longo de um processo de gestão da mudança, né, e gestão da transformação, né, a gente vem focando também na maior conexão das pessoas com esses ajustes de processos, né? E a gente mensurou alguns resultados bastante relevantes, né? Que inclusive estão sendo representados, né, em alguns cases que a gente compartilhou, né? Por exemplo, aumento de 51% para 79% de assertividade nos prazos acordados com a operação no handover desses processos correntes, 18% de aumento de produtividade nas entregas de engenharia, né? Maior integração entre os diferentes stakeholders, né? Quando a gente fala de áreas de engenharia, áreas de implantação, todas as áreas de interface também, né? E, inclusive, né, prazos evitados, né, de interferência, prazos de paradas reduzidos, com utilização de engenharia digital, né, e de algumas outras soluções que a gente comentou aqui anteriormente, né? Então, a gente vê que tudo é possível, né? E, junto com os clientes, a gente tem que construir qual é o melhor cenário para a implementação, né, da solução, seja ela mais complexa ou mais simplificada. Perfeito. E aí, complementando, Amaral, você me permite aí, vou falar um pouquinho de gestão de portfólio, né? Porque o Gui trouxe toda essa complexidade, a gente começa a falar, na verdade, de vários projetos dentro da carteira dos clientes, né? Então, quando a gente fala de gestão de portfólio, eu gosto bastante porque ela se aplica ao negócio como um todo, né? A gente teve um case interessante aqui que eu participei no ano passado, que era com um fundo de investimento, né? E ele, quando a gente entrou, ele tinha aproximadamente ali 14 empresas investidas de vários setores diferentes. Então, é claro que a gente encontrou esse cenário complexo, né? De diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis de controle, de gestão. E com 6 meses de atuação, a gente já conseguiu resultados interessantes. Então, por exemplo, um aumento aí de, por exemplo, 18% de maturidade nos aspectos de engenharia, suprimento, custo, cronograma, construção, avaliação de risco, enfim, todos esses parâmetros que a gente verifica, né? E, obviamente, o fundo de investimento, ele se vale disso
tendo mais segurança para fazer seus investimentos, né? Porque ele tem aversão a riscos. Então, fora isso, a equipe da Verum ali, ela conseguiu também implementar temas de segurança do trabalho, por exemplo, melhorando ali, acho que, se não me engano, 23% de indicadores, né, melhor dos indicadores de segurança desse portfólio como um todo de diferentes empresas em menos de um ano de atuação. Né? Então, é importante a gente ter clareza e transparência desses números, indicadores, por exemplo, com o uso de soluções digitais na compilação de resultado, para a gente poder ter uma visão realmente integrada desse portfólio como um todo. Né? Então, só nessa atuação mais integrada, a gente teve ali, ao final desse projeto, 30% de ganho no prazo de disponibilidade de informações. Seguramente é bastante importante para os clientes. Mas, infelizmente, vamos ter que cortar por aqui, né? O papo bom passa rápido, chega no fim. Então, esse aqui já encaminhando para o fim do nosso Panorama Verum 2023. Amaral, queria aí te agradecer, né, pela condução das perguntas e bom, fica à vontade aí para se despedir do pessoal que está assistindo a gente. Não, beleza. Obrigado, viu, Israel? Acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente cumpriu com as nossas expectativas. Espero ter deixado um conteúdo interessante e muito rico para vocês. Gui, fica à vontade também. Beleza, pessoal. Gostaria de agradecer aqui quem nos acompanhou nesse fórum, né, que apesar de rápido tenha sido bastante proveitoso. Né, agradecer também meus colegas que estavam aqui comigo. Acho que a gente conseguiu transmitir, né, ao longo dessa conversa, que a gente tem tido a oportunidade de encarar diversos desafios muito relevantes, né? A gente está alcançando vários resultados com nossos parceiros, mas eu tenho certeza que a gente ainda tem muitas evoluções por vir, né? Tanto no viés de melhoria contínua das nossas soluções, quanto a incorporação de novas tecnologias, práticas disruptivas, etc. Né? Então, o sentimento que fica é de que o próximo panorama vai ser, no mínimo, tão bom quanto foi esse. Né? Obrigado, pessoal. É isso aí. Eu agradeço, então, a todos vocês que nos acompanharam nesse Panorama Verum 2023. Esperamos ter conseguido um pouco trazer para vocês como que a gente tem ajudado o mercado de engenharia e construção a inovar, a se reinventar e vivenciar essa jornada constante de transformação que é tão necessária, né? Então, não deixem de fazer o download do material completo desse Panorama Verum através do QR Code que está aqui disponível na tela. Tenham acesso aí a outros cases, a uma análise mais profunda de tudo que a gente vem vivenciando nesse semestre. E o nosso time de especialistas, eu tenho certeza que vai estar à disposição para conversar a respeito dos desafios que você encontrar aí na sua empresa para a gente construir a solução ideal de maneira colaborativa. Um grande abraço a todos e até a próxima.